Conforme comentei com vocês, com alguns alunos, nós vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação da próxima semana, do dia 2, não é assim? Nosso AV1. Então veja, nossa última aula nós trabalhamos o conceito de posição e distância linear entre dois pontos. Distância entre dois pontos, não é assim? Então eu tenho que lembrar da posição. A posição no plano cartesiano. Esse plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares. E essas retas perpendiculares nós vamos chamar de eixos. O eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal, representado pela letra X. O eixo das ordenadas, que é esse eixo vertical, representado por essa reta Y, ok? Então vejamos o seguinte, esse ponto A em questão, ó, esse ponto A, ele possui uma abscissa, que encontra-se no eixo X, e ele possui uma ordenada, que encontra-se no eixo Y. Então você pode verificar no desenho que x do ponto A, a abscissa do ponto A, x do ponto A, vale 1 unidade. Você também observa no desenho que o y do ponto A, a ordenada do ponto A, se encontra na posição 2, ou seja, y do ponto A vale 2 unidades, ok? Então é importante também observarmos as coordenadas do ponto B, ou seja, o valor da sua abscissa e o valor da sua ordenada. Observando aí no nosso gráfico, a abscissa, o x do ponto B, vale 3 unidades. Observando no nosso desenho, no nosso gráfico, o y do ponto B vale 6 unidades. Assim, a abscissa vale 3, que está no eixo X, e a ordenada vale 6, que está no eixo Y. Agora vejamos o seguinte, nós queremos calcular a distância linear entre esses dois pontos, a distância entre esses dois pontos. Essa distância linear seria esse segmento de reta que sai do ponto A e vai até o ponto B. Pronto. Isso aqui é a chamada distância linear. Pronto. Tracei aqui, eu tenho a distância linear entre A e B, a distância entre esses dois pontos. Eu observo nesse desenho, para encontrar essa distância, fazer esse traço aí, eu vou ter uma mudança na horizontal. E quando eu tenho essa mudança na horizontal, observe que eu vou ter aqui, ó, uma projeção no eixo X. Aparece aqui a sombra dele, ó. E nessa sombra eu estou saindo da posição 1 para a posição 3. Ora, se eu saio da posição 1 para a posição 3, eu vou ter uma variação, uma mudança de 2 unidades. Seria 2 e 3. Então aqui a minha mudança, ó, seria de 2 unidades. Para sair do ponto A para o ponto B, variando na abscissa, variando na horizontal, eu tenho uma variação de 2 unidades. Aí eu observo o seguinte, ó. Eu também terei uma mudança aqui nessa vertical, ó. E a mudança nessa vertical, observe que tem que ser paralelo a essa mudança aqui, ó, na ordenada. Eu estou saindo de onde? Estou saindo do 2 para o 6. Se eu saio do 2 para o 6, eu vou ter uma mudança de 4 unidades. Poderia pensar no 6 subtraído com 2, que me dá uma mudança de 4. É isso? Aí eu vejo a formação de um triângulo aí, ó. E esse triângulo que eu vejo, nada mais é do que um triângulo retângulo, não é assim? Feito esse triângulo retângulo aí, temos os elementos, onde esse elemento que eu quero encontrar, que é a distância entre os pontos A e B, seria a hipotenusa do triângulo retângulo. Esse segmento aqui que me dá a variação na ordenada, seria de 4 unidades. Esse segmento aqui, que me dá a variação na abscissa, seria de 2 unidades. E eu já sei que essa distância entre A e B é a hipotenusa, então aqui são os catetos. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim, ó, a distância que é a nossa hipotenusa ao quadrado terá que ser igual ao cateto, que vale 4 unidades ao quadrado, mais o cateto, que vale
2 unidades ao quadrado. Ok? Agora, nós teremos a distância entre esse segmento aqui, ou melhor, a distância entre os pontos A e B ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, 2 ao quadrado me dá 4. A distância entre A e B ao quadrado vai ser igual a 20 unidades. Porém, eu quero saber a distância. Então, eu vou pedir a raiz quadrada. A distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 20 unidades. Aí lembra do seguinte, 20 não tem raiz quadrada exata, então eu tenho que fatorar. Aí você pega esse 20 aqui e faz a decomposição em fator primo. Como 20 é um número par, ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo. Vai lhe dar 10. Divide mais uma vez por 2, fica 5. O 5 é o número primo, só dá por ele mesmo, fica 1. Assim, ó, você terá que a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Observe que eu posso extrair do radical, uma vez que esse índice aqui é igual ao expoente do radicando. Cancelando aqui, eu vou ter que a distância entre os pontos A e B será de 2 raiz de 5 unidade. Aí depende da unidade que será dada na questão. Mais uma vez, você tem aqui, ó, para responder esse tipo de exercício, você observa quem seria a abscissa ordenada de cada ponto, vê a variação na abscissa, saiu de 1 para 3, a variação de 2 unidades, vê a variação na ordenada, saiu de 2 para 6, a mudança de 4 unidades. Observa que essa distância aqui entre os dois pontos nada mais é do que a hipotenusa do triângulo retângulo. Daí você aplica o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é a sua distância, é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde esses catetos são as variações na abscissa e na ordenada. Feito isso, distância ao quadrado é igual a 4, ou melhor, 4 ao quadrado que deu 16, 2 ao quadrado que lhe deu 4, a distância ao quadrado vai ser 20. Como eu quero saber a distância, eu tenho que pedir a raiz quadrada do segundo membro. A distância vai ser a raiz quadrada de 20. Fatorou 20, ficou 2 ao quadrado vezes 5. Extraiu do radical, você vai ter que a distância entre A e B vai ser de 2 raiz de 5. Então, com esse exemplo aí, espero que nos ajude e vocês façam essa questão com a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tudo bem? Bom estudo, pessoal!